Graça e paz a todos. Amados, estava aqui estudando o livro de Romanos, capítulo 4, e no início do capítulo me despertou a atenção num detalhe. Preste atenção. Fala de Abraão, que foi justificado não pelas obras, e sim pela fé. Começa explicando que antes a circuncisão era algo feito na carne, para separar o povo de Deus do mundo, para dizer quem eram os que eram de Deus. Por isso que existia circuncisão a partir do 8º dia de nascimento na carne. Mas depois do decorrer de toda a explicação, a gente sabe que não é a circuncisão exterior que mostra os verdadeiros filhos de Deus, e sim a circuncisão no espírito, a interior. Não é judeu de nascimento que mostra que são filhos de Deus, e sim aqueles judeus de espírito. Então, já explanando para vocês, preparando o terreno para vocês entenderem o que ele diz aqui, vamos lá. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, se ele fez alguma coisa para ele crer no Senhor, ele tem que se justificar. Não, eu criei em Deus porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não. Aí ele teria com que se gloriar. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. É isso que diz a Escritura. Abraão creu em Deus. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Então, se vocês trabalham, ele colocou um exemplo aqui, vocês trabalham, no final do mês, o patrão de vocês não estão fazendo um favor a vocês de pagar por aquele mês trabalhado. É uma obrigação dele. Então, vocês receberam por aquilo que vocês mereciam, pelo esforço de vocês. Estão entendendo? Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Aí eu parei para pensar aqui, meus amados. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio. Então aqui ele está dizendo que é Deus sem que a gente queira fazer nada. É Deus que vai justificar o ímpio. Lembra daquela passagem de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14, que diz que Deus cria meios para trazer de volta o seu banido? Então, todavia, aquele que não trabalha, não fez obra nenhuma, não foi a Deus, mas confia em Deus, que justifica o ímpio. Aí vocês podem pensar assim, ué, não é uma coisa estranha realmente aí. Confia em Deus que justifica o ímpio. Como é que o ímpio pode confiar em Deus? É nisso que eu parei para pensar. Todavia, aquele que não trabalha não é por obra alguma. É pela fé. Não trabalha. Mas confia em Deus pela fé, que justifica o ímpio. Como é que o ímpio vai confiar em Deus se ele é ímpio? Sua fé lhe é acreditada como justiça. Aí, nós vamos lá para Efésios, capítulo 2, versículo do 8 ao 9, que diz o seguinte. Efésios 2, do versículo do 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Então, a fé vem de Deus. Quando lá em Romanos 4 fala, todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, Deus coloca a graça no ímpio, e ele passa a ter fé. Aí tá, ó, todavia aquele que não trabalha, ele é um ímpio, não trabalha, mas confia em Deus, não faz obra alguma, mas confia em Deus, que justifica o ímpio. Como é que esse ímpio passa a confiar em Deus? Quando Deus, pela sua graça, ele coloca a fé nele. É a graça. Aí ele passa a confiar em Deus, que vai justificar o ímpio.
é a santificação. É ou não é, meus amados? Fácil de entender isso. Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.